A chegada das primeiras doses da Coronavac a São Paulo gera expectativa aí de que a vacinação contra o coronavírus comece já em janeiro. A gente vai conversar agora com Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Tudo bem? Ouvindo bem a gente? Perfeitamente. Ai, que ótimo. Mais uma vez, obrigada pela presença aqui no 360. A gente já falou um pouco sobre esse assunto. Como é que está a expectativa para essa vacinação em janeiro? A gente viu e já comentou aqui que o governo federal lançou uma lista de laboratórios com quem ele pretende fazer negócio, mas o Instituto Butantan, a Coronavac, ficou todo mundo de fora. Como é que fica essa expectativa de vocês, mesmo com essa lista do governo federal? Olha, nós temos um entendimento com o Ministério desde setembro desse ano. Tá? Então, em setembro, nós apresentamos ao Ministério uma proposta de fornecimento de vacinas, como é praxe do Butantan. Naquele momento, oferecemos 46 milhões de doses e recebemos, como resposta, um ofício do Ministério manifestando interesse, sim, desde que a vacina fosse aprovada. Tá? Então, existe esse entendimento preliminar e eu considero que esse entendimento é válido, que não houve nenhuma contramedida, nenhum contra-ofício, tá? E, nesse momento, estamos indo muito rapidamente em direção à disponibilidade da vacina. A vacina já está chegando aqui no Brasil, já chegaram aí as primeiras partidas, até início de janeiro do próximo ano teremos 46 milhões de doses. Hoje nós anunciamos que os estudos clínicos já permitem o início dos estudos de eficácia, que deverão estar disponíveis no começo agora de dezembro. E, portanto, até o final desse ano, nós submeteremos aí o pedido de registro da vacina. Com o registro, com a vacina registrada, é possível se iniciar a vacinação e, portanto, a partir de janeiro, a partir da segunda quinzena de janeiro, início de fevereiro, nós teremos uma vacina registrada pronta para uso em vacinação. E esperamos que essa vacinação seja conduzida pelo Programa Nacional de Imunização, que é o programa público de vacinação do Brasil. Doutor Dimas, prazer falar com o senhor aqui também. Eu vou explorar a presença do senhor para a gente conseguir explicar para quem está em casa direitinho os passos que ainda restam e os passos que já foram dados, porque eu acho que nosso grande inimigo também nessa discussão, nesse momento, é a desinformação. Então, vamos lá. O que aconteceu hoje, o que foi anunciado é que vocês conseguiram testar, aplicar a vacina em um número suficiente de voluntários para ter os dados mínimos exigidos pela ciência para submeter os resultados a uma avaliação técnica dessa comissão internacional que analisa as vacinas, correto? Perfeito. Quer dizer, mais de 10 mil voluntários vacinados, metade recebeu o placebo, metade recebeu a vacina, e nesse conjunto nós já tivemos 74 casos de doença, de Covid-19. Portanto, já é um número suficiente para se concluir pela eficácia da vacina. Quer dizer, se todos os casos de Covid apareceram nas pessoas que receberam o placebo, isso significa que a vacina terá aí uma alta eficácia. E com esses dados nós poderemos registrar a vacina. Obviamente que para isso nós precisamos da vacina, e a vacina já está aqui, parte já chegando aqui no Brasil. E agora, no começo de dezembro, começamos a produção no Butantan. No final, vamos ter aí 46 milhões de doses prontas para uso, só aguardando, de fato, o registro. Perfeito. O que eu queria pedir para o senhor agora é fazer um cronograma claro do que deve ser feito ainda. Então, qual é o prazo? Existe um prazo para essa comissão internacional analisar os dados que estão sendo remetidos pela Sinovac e pelo Instituto Butantan? Se sim, depois chegando esse aval da comissão, levando em conta que vai dar tudo certo, somos otimistas aqui, existe um prazo para a Anvisa emitir o parecer dela? Porque a gente fica dependendo desse trâmite para, de fato, poder ter a vacina, né? Olha, os resultados, a análise dos resultados de eficácia vão chegar aqui na primeira semana
de dezembro, né? Na sequência, nós colocaremos esses documentos à disposição tanto da Anvisa aqui do Brasil, como do órgão correspondente lá na China, e aí a nossa Anvisa, né, tem um prazo aí de até 60 dias para se manifestar, né? Lá na China, esse processo pode até ser um pouco mais rápido. O fato é que no final, né, no final da análise, o que se espera é a emissão do registro, ou seja, a autorização para o uso da vacina, tá? Para poder prosseguir com a vacinação, tá? E estamos aqui muito otimistas. Estamos otimistas aguardando, né, que para o final desse ano tenhamos esse registro. Ô, doutor Dimas, a gente assistiu aqui a entrevista um pouquinho mais cedo do João Gabardo, que é coordenador executivo do Centro de Contingência, falando o seguinte, que essa Anvisa chinesa, ela pode ser até um pouco mais rápida do que a nossa Anvisa brasileira para fazer essa aprovação da Coronavac e que isso valeria, de certa forma, aqui para o Brasil também. Então, se eles forem mais rápidos no processo lá, aceleraria o processo da Anvisa brasileira e enfim, a vacina já estaria meio que valendo na nossa Anvisa aqui. Como é que funciona exatamente esse processo? Olha, tanto a Anvisa do Brasil como o órgão correspondente lá na China, eles participam de organismos internacionais que permitem a harmonização das normas. Ou seja, as normas são muito parecidas, né? E, portanto, se uma vacina é registrada por um dos países signatários, né, por um dos países participantes desse acordo internacional, o outro fica mais fácil, fica mais facilitada a tarefa de examinar os documentos, né, visto que existe aí um consenso em relação às exigências, né? E isso pode acontecer aqui sim, quer dizer, se houver o registro lá na China em primeiro lugar, a nossa Anvisa pode ter facilitado o processo de análise da vacina aqui no Brasil, tá? Então, nós acreditamos que por um caminho ou por outro, nós teremos aí esse registro, como eu já mencionei, antes do final desse ano. Registrando lá, já pode ser registrado aqui, é isso, automaticamente? Não chega a ser automaticamente. Usa-se o mesmo documento, a mesma documentação, para solicitar o reconhecimento do registro aqui. E é isso que facilita aí a burocracia. Doutor Dimas, muitíssimo obrigada pela participação aqui no CNN 360. Desejo muito boa sorte ao senhor e ao seu time aí no processo de certificação da vacina. Estamos todos precisando. Bom trabalho para o senhor e até a próxima. Olha, um abraço a vocês. Muito obrigado.